Existe uma Bíblia divina e uma Bíblia satânica. Você já ouviu falar dessa Bíblia satânica? Deixa eu te contar a história. No ano de 1648, nós estávamos no que se chamou o final da Guerra dos 30 anos. O exército sueco, ele invade Praga, ele ganha a guerra, ele faz despojos de guerra e os soldados lá encontram um livro muito grande. Eles entendem que é um livro especial, mas eles não têm ideia de quão especial era esse livro. Na mão dele estava o livro medieval maior de todos os livros até hoje encontrados. O que era esse livro? Uma Bíblia. Uma Bíblia que continha dentro dela a tradução da Bíblia e algumas coisas a mais. Nesse livro também se encontrava, por exemplo, a Guerra dos Judeus, escrito pelo historiador Joséfos Flávio. Se você lembra, ele foi aquele historiador que presenciou, pelo lado dos romanos, a destruição de Jerusalém e do grande templo, do segundo grande templo de Jerusalém. O livro inteiro de Joséfos Flávio está dentro dessa enorme obra. Existem lá também alfabetos, existem lá atos de exorcismos, ou seja, como fazer determinados atos, datas consideradas sagradas e assim por diante. Ou seja, é interessante, a gente vai ver que foi tudo feito por um só autor. Assim já foi visto. A National Geographic fez um estudo no ano de 2015 e eles perceberam que a letra, a caligrafia é realmente do começo ao final do livro. A gente está falando, pessoal, de um livro enorme. Para você ter uma ideia desse livro enorme, na página 577, exatamente nessa página, aparece a figura de um diabo. Quando as pessoas perceberam esse diabo junto da Bíblia, aqui eles chamaram essa Bíblia, esse códex, de a Bíblia satânica. A gente vai entender melhor por quê. Mas então, a gente está na página 577, que é mais ou menos no meio. A gente está falando de um livro de enormes proporções. Se você quer saber, esse diabo, essa foto desse diabo tem quase meio metro, 50 centímetros, tá? Se a gente está falando de um livro escrito no couro, também um couro que está trabalhado. É interessante que se vê que as páginas que foram mais manuseadas, elas estão mais escuras, porque elas tiveram mais exposição de luz. Então, uma das páginas onde aparece mais essa escuridão é exatamente na página da figura de Satanás, que está lá no meio do livro. Então a gente vai ter que entender melhor o que é essa Bíblia, o que ela contém de segredos verdadeiros e o que não é verdadeiro também. A história que se conta é a seguinte: existia um monge que ele estava num monastério e ele simplesmente resolveu quebrar os seus votos. Ele não acreditava mais nisso. A gente vai ver já um pouco onde é que estava a fé dele dentro da crença, do lugar onde ele vivia, mas enfim, ele resolveu sair do caminho que ele foi educado, como as pessoas lá viviam, e o que acontece é que os padres desse monastério falam: olha, se você for sair e dessa forma como você quer sair, então você será morto por empaderamento. Em outras palavras, você vai virar parte da madeira, você vai ser enterrado dentro de uma construção vivo e assim você vai permanecer lá até o dia da sua morte. Então esse monge ficou assustado, desesperado e, vamos falar, quase arrependido da sua decisão. Então ele fala: por favor, me deem uma nova chance. Eu vou escrever um livro que será realmente um sinal muito grande, que as pessoas irão louvar esse monastério, irão louvar tudo que nele está escrito, porque vai ser algo que não existe até o dia de hoje. E ele começa, então, o seu trabalho incansável. A gente vê quanto esse trabalho foi incansável. Ele começa esse trabalho, só que ele faz uma data, ele fala: olha, eu vou entregar esse livro até a data
tal e tal. Certa vez ele vê que não vai dar certo. Eu nunca vou conseguir terminar essa obra. Dá muito mais trabalho do que eu imaginei. Ele fala, de uma forma natural eu não tenho como conseguir. Então ele vai fazer uma prece. Na verdade, ele vai fazer uma espécie de um pacto. Um pacto, e dessa vez ele não procura a quem ele pensa que é Deus, ele procura aquele que ele acredita ser exatamente o outro lado. Ele procura o Satanás para fazer um pacto. Se você permitir que eu escreva toda essa obra a tempo de concluí-la e não me assassinarem, então eu sou seu e você pode pegar a minha alma e ela vai ser sua. Então esse é o pacto com o diabo. Você vai fazer um grande favor para mim, mas morrer empadeirado eu não quero. Eu prefiro que você fique com a minha alma, mas esse tipo de morte eu não aceito. Então, daqui se explica a figura do diabo, porque, de acordo com a lenda, somente com a ajuda do Satanás é que esse monge conseguiu escrever essa obra. Então ele bota no meio do livro, na página 577, essa figura do Satanás como uma forma de louvor, uma forma de agradecimento ao Satanás que permitiu ele terminar a obra a tempo, não ser morto, e ainda assim ele deixa lá o tributo dele, mesmo sabendo que ele vai entregar isso aos padres. É interessante que durante a história isso chegou à mão de outros padres que não impediram os seus alunos, discípulos, de lerem esse livro. Eles consideravam um livro sagrado, com ensinamentos verdadeiros que devem ser estudados. É claro que eles vão ter algumas restrições, eles vão perceber que existem algumas diferenças, como eu falei, por exemplo, no livro de Apocalipse. Eles sabem que existem lá atos que não são exatamente aqueles atos que a igreja acredita e assim por diante, alfabetos, o próprio livro da Guerra dos Judeus, mas, de uma forma geral, é um livro que é aceito. Como eu falei para vocês, ele se torna o livro mais importante encontrado da Idade Média, o maior livro com conteúdo teoricamente sagrado da Idade Média. Agora, o que a gente vai tentar entender rapidamente então esse monge fez um pacto com o diabo. Isso existe na prática? Isso é verdadeiro? Pode acontecer? E realmente foi dessa forma que ele escreveu o livro? Então a primeira coisa que a gente quer falar é que muitas pessoas acreditam em pacto com o diabo, e esse pacto seria feito então: diabo, você me faz um favor, você faz eu ficar rico, você faz eu conseguir casar com aquela mulher que eu quero tanto estar com ela, em troca eu serei o seu fiel súdito. Em casos mais extremos, as pessoas estão tão desesperadas que elas são capazes de oferecer sua alma ao diabo. Essa crença realmente só funciona para uma pessoa que não estuda muito bem a Bíblia. Uma pessoa que acredita que existe um Deus e, correlacionado a esse Deus, paralelo a Deus, uma outra força independente que se chama o diabo, Satanás, Lúcifer ou qualquer um desses nomes. E que essas duas entidades estão sempre em luta. Então a pessoa fala: olha, eu posso seguir o caminho do bem através de Deus, eu posso seguir o caminho do mal através desse Satanás, e eu vou fazer meu pacto com ele, eu agora vou fazer parte desse time e não daquele outro time. Essa é a crença, tá? De uma forma verdadeira, uma pessoa que estuda a Bíblia, ela sabe que a ideia de Satã, que aparece, por exemplo, no livro de Jó, é uma ideia verdadeira. Existe o Satã, existe o Satanás, ele é trazido até com outros nomes na Bíblia. Porém, também fica claro para qualquer estudioso que o Satã é um anjo criado por Deus. Ele não tem uma existência independente, ele não tem um poder independente de Deus, ele simplesmente faz as missões que Deus dá para ele
da mesma forma que os outros anjos fazem o mesmo. A gente sabe que existem anjos que trazem influências positivas de Deus para a gente nesse mundo. Por exemplo, o anjo Rafael, o anjo Miguel, que aparece no livro de Daniel. A gente vê até o anjo Gabriel fazendo as missões divinas, algumas missões impressionantes, por exemplo, aquela que ele foi responsável pela morte de 185 mil soldados assírios que estavam cercando Jerusalém. O anjo Gabriel, quando ele faz essa praga e ele faz isso acontecer, não é porque ele tem um poder próprio. Deus dá esse poder para ele, dá ordem para ele, ele vai e executa. O Satã, ele é igualzinho, só que ele pra gente faz missões que não são boas, que não são corretas. Então a gente vê no livro de Jó, o Satã é obrigado a pedir permissão. Eu posso testar a Jó? E Deus fala, olha, você pode testar com essa condição e com aquela condição, não toque nele. E depois que ele deixa ele tocar nele na segunda vez, fala, mas você não tem o direito de tirar a vida dele. E chega um momento que Deus fala, basta, porque o teste ele já passou, já é suficiente. Então a ideia desse pacto, é claro que ele não existe de verdade, é uma coisa muito errada de se fazer. Por outro lado, tá? As pessoas que acreditam nisso, elas têm que saber que é inexistente. Apesar de ser errado, a pessoa está fazendo um ato que ele não tem significado, porque esse anjo não tem um poder próprio. Isso aqui fica claro. Agora, se a gente pega então a Bíblia satânica, ela, na verdade, ela é chamada de satânica por causa daquela figura que consta no meio. A nível de Bíblia, para quem acredita no texto, então é simplesmente mais uma tradução da Bíblia para o latim. Então, nesse sentido, ela não tem nada demais, até porque ela foi escrita somente na Idade Média, então não tem aqui uma grande novidade. É verdade que existem aquelas datas específicas, alguns rituais que são trazidos, mas isso realmente foi atribuído ao monge que escreveu, ou seja, veio da cabeça dele todas essas ideias, ou às vezes um compilamento de coisas que ele leu e estudou, mas a gente viu que ele já estava um pouco desviado desse caminho. Os especialistas viram que o padre, ele levou pelo menos 5 anos para escrever todo esse códex gigante, tá? Porque a gente viu que realmente foi escrito por uma só pessoa, levou no mínimo 5 anos, isso se ele trabalhou de uma forma frenética, quase sem parar, tá? Então ele se dedicou a isso completamente. Assim dizem que foi realmente, que ele se dedicou a isso sem parar, foi a missão da vida dele, seja por um bom motivo que ele queria realmente deixar um legado, seja por um mau motivo que ele não queria ser emparedado, né? Não queria morrer dessa forma terrível, mas no final das contas a gente fica com a conclusão clara: não existe uma Bíblia divina e uma Bíblia satânica. A Bíblia satânica nada mais é do que um códex escrito por um monge com parte de ensinamentos verdadeiros, parte de invenções e a figura de um diabo que veio completamente da cabeça dele. Então a gente não precisa ficar assustado, porque só existe uma Bíblia e somente ela é a palavra de Deus verdadeira.